Entre os capítulos mais trágicos da história real britânica, a morte da princesa Diana em 1997 continua sendo uma ferida que nunca cicatrizou, não apenas no coração do público, mas também dentro das paredes do próprio palácio. O terrível acidente de carro em Paris que tirou a vida de um ícone mundial, adorada como a princesa do povo, deixou um vazio impreenchível e perguntas sem respostas. Quase 3 décadas depois, a memória de Diana permanece viva, as controvérsias sobre a causa de sua morte ainda persistem e seu legado continua sendo uma fonte de inspiração e tristeza. Nesse contexto, um acontecimento inesperado abalou o mundo. O príncipe William, filho mais velho de Diana, fez uma revelação chocante sobre sua mãe, fazendo com que a rainha Camila, esposa do rei Charles III, enfrentasse uma tempestade emocional. O grito aterrorizado de Camila, uma reação rara de uma personagem que sempre manteve uma aparência calma, surpreendeu o público, evocando emoções complexas que iam do medo persistente à empatia profunda. Esta história não é apenas um conto de realeza ou segredos descobertos. É uma jornada de descoberta, responsabilidade e lições profundas de uma tragédia que mudou tudo. Diana Frances Spencer entrou na vida pública como uma princesa de contos de fadas, com seu casamento em 1981 com o príncipe Charles, agora rei Charles III. Seu sorriso radiante, charme natural e coração caloroso cativaram o mundo. Mas por trás dessa auréola há uma vida tempestuosa. O casamento de Diana e Charles rapidamente desmoronou, ofuscado pelo distanciamento, pela discórdia e pela pressão da família real. Quando se divorciaram em 1996, Diana se tornou um símbolo de independência, compaixão e luta pelos esquecidos. Ela viajou pelo mundo, abraçando pacientes de AIDS quando a doença ainda era estigmatizada, caminhando por campos minados em Angola para pedir paz e usando sua voz para dar esperança aos que não têm voz. Mas essa fama se torna um fardo. Os paparazzi seguiam cada passo dela, transformando a vida de Diana numa corrida sem fim. Cada momento dela, de viagens de caridade a encontros privados, é exposto à câmera, como se ela não tivesse mais domínio sobre sua vida. Em 31 de agosto de 1997, o mundo ficou chocado ao saber que Diana havia morrido em um terrível acidente de carro em Paris. O Mercedes que transportava ela e seu namorado Dodi Fayed foi perseguido por uma multidão de paparazzi. No túnel Ponte de El Alma, o motorista Henry Paul perdeu o controle e o carro bateu em um pilar de concreto em alta velocidade. Diana, Dodi e Henry Paul foram mortos. Apenas o guarda-costas Trevor Hayes Jones sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. A notícia do acidente se espalhou como fogo, deixando milhões de pessoas ao redor do mundo em luto. Buquês de flores, velas e cartas foram colocados em frente ao Palácio de Kensington, formando um mar de lembranças, como se o mundo inteiro estivesse tentando se despedir da mulher que tocou seus corações. Mas junto com a dor há perguntas sem resposta. Quem é responsável pela morte de Diana? Os paparazzi, com sua perseguição implacável, a colocaram em perigo? Ou há forças secretas por trás disso, como muitas teorias da conspiração têm circulado? Investigações oficiais concluíram que o acidente foi resultado de direção embriagada e excesso de velocidade, mas as suspeitas continuam a assombrar o público. A morte de Diana foi mais do que apenas um evento de imprensa. Foi um choque emocional, um lembrete da fragilidade da vida e do preço da fama. Para a família real, especialmente seus 2 filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, foi uma perda pessoal indescritível. William, então com 15 anos, e Harry, com apenas 12, suportaram a dor de perder a mãe diante do mundo, caminhando atrás do caixão dela em um funeral transmitido ao vivo para bilhões de telespectadores. A morte de Diana não só levou embora sua amorosa mãe, mas também deixou cicatrizes emocionais que o tempo dificilmente poderia apagar. Durante anos, tanto William quanto Harry mantiveram silêncio sobre seus sentimentos mais íntimos, apenas ocasionalmente falando sobre sua mãe em entrevistas ou eventos de caridade.
Mas eles sempre carregam consigo lembrança de Diana, do amor que ela tinha por eles e das lições que ela ensinou. Nesse contexto, o papel de Camila, que foi uma figura controversa no casamento de Charles e Diana, tornou-se o centro das atenções. Camila, que mais tarde se tornou rainha quando Charles ascendeu ao trono, viveu na sombra de Diana por muitos anos. Seu relacionamento com Charles, que começou antes de Diana entrar em sua vida, era visto com suspeita e crítica pelo público. Quando Diana morreu, Camila se tornou alvo de indignação, vista como tendo contribuído para os infortúnios conjugais de Diana. No entanto, Camila optou por viver uma vida privada, evitando controvérsias e construindo gradualmente sua imagem como uma mulher dedicada à caridade e aos deveres reais. No entanto, a morte de Diana e seu legado continuam sendo um assunto delicado, especialmente quando se trata da família real e daqueles próximos a Charles. Em 2025, um evento inesperado mudou tudo. O príncipe William, herdeiro do trono e símbolo de calma e responsabilidade, fez uma revelação chocante sobre sua mãe, a princesa Diana. Em uma entrevista assistida globalmente, William compartilhou detalhes nunca antes vistos sobre os últimos anos de sua mãe, as dificuldades que ela enfrentou na família real e as verdades que ele acredita que precisam vir à tona. Suas revelações não dizem respeito apenas à vida de Diana, mas também tocam em aspectos delicados envolvendo seu pai, o rei Charles, e Camila. A partilha de William não foi um ataque ou uma acusação. É uma tentativa de lançar luz sobre o que aconteceu na família, confrontar memórias dolorosas e proteger o legado de sua mãe. Mas foram essas palavras que fizeram Camila, que sempre manteve uma aparência calma, reagir de uma forma inédita. A reação de Camila à revelação de William chocou o mundo. Em um momento raro, capturado por espectadores em um evento privado, Camila teria soltado um grito de terror, uma demonstração emocional que não condiz com a imagem usual de uma rainha. O grito não foi apenas uma reação ao que William havia dito, mas também a expressão de um conjunto complexo de emoções: medo, choque e talvez arrependimento. Camila, que passou por anos de críticas públicas sobre seu relacionamento com Charles, parece ter entrado em um estado incontrolável ao se deparar com as revelações de William. Ela saiu rapidamente do evento, deixando os espectadores em estado de choque e a mídia em frenesi de especulações. Essa ação não apenas revelou a fragilidade de Camila, mas também deixou o público se perguntando: o que havia nas palavras de William que a fez reagir tão fortemente? William revelou que sua mãe, Diana, viveu em uma solidão e pressão insuportáveis em seus últimos anos. Ele contou as vezes em que Diana lhe confidenciou sobre seu casamento infeliz, sobre a distância de Charles e sobre o quão isolada ela se sentia dentro da família real. Ele também contou que Diana havia expressado medo por sua segurança, uma preocupação que William, quando adulto, começou a suspeitar que pudesse não ser mera paranoia. Ele não acusou ninguém diretamente, mas deu a entender que havia fatos sobre a morte de sua mãe que ainda precisavam ser esclarecidos e que alguns membros da família real, incluindo Charles, podem saber mais do que reconheceram publicamente. Essas palavras, embora cuidadosamente formuladas, tocaram um nervo sensível em Camila, que era vista como parte do sofrimento de Diana. As ações de Camila após o grito aterrorizante aumentaram a tensão. Nos dias seguintes, ela se retirou de eventos públicos, uma atitude incomum para uma rainha que mantém uma agenda ocupada. Pessoas próximas a ela descrevem como estando em estado de colapso, dividida entre o desejo de proteger o marido e a família real e o medo de que as revelações de William pudessem reviver controvérsias do passado. Camila, embora não tenha respondido diretamente em público, teria tido conversas privadas com Charles, buscando entender melhor o que William sabia e suas intenções ao tornar esses detalhes públicos. Suas ações, desde seu grito inicial até sua retirada subsequente, revelam uma pessoa lutando contra emoções intensas, não apenas por si mesma, mas pelo que as revelações de William poderiam fazer à família real.
As emoções de Camila nesta história são um quadro complexo, entrelaçado com medo, arrependimento e desamparo. Seu grito de terror não foi apenas uma reação às palavras de William. Foi uma explosão de emoções que ela havia reprimido por anos. Camila foi alvo de indignação pública, vista como a pessoa que acabou com o casamento de Diana e Charles. Mesmo tentando reconstruir sua imagem, a sombra de Diana sempre esteve presente, principalmente em momentos como esse. Quando William revelou detalhes sobre sua mãe, Camila deve ter se sentido como se estivesse sendo arrastada de volta para o olho do furacão dos anos 1990, quando foi submetida a críticas públicas implacáveis. Seu medo não era apenas de ser julgada novamente. Era o medo de que as verdades que William insinuava pudessem destruir o que ela e Charles haviam construído ao longo dos anos. O arrependimento também fazia parte das emoções de Camila. Embora ela nunca tenha admitido publicamente, ela pode ter se sentido culpada por seu papel nos infortúnios de Diana. Ao ouvir William falar sobre a solidão e o medo de Diana, Camila talvez tenha sido forçada a confrontar memórias dolorosas, momentos em que sabia que havia contribuído, mesmo que involuntariamente, para as dificuldades de Diana. Sua impotência se torna ainda mais aparente quando ela percebe que não há como mudar o passado, não há como aliviar a dor de William e não há como proteger a família real das consequências dessa revelação. Seu grito, portanto, não era apenas uma expressão de choque, mas também o choro de alguém dilacerado por emoções incontroláveis. As emoções de William também desempenham um papel importante nesta história. Como o filho mais velho de Diana, ele carrega um profundo amor pela mãe e a responsabilidade de proteger seu legado. Quando ele decidiu revelar os detalhes da vida e da morte de Diana, ele enfrentou não apenas a família real, mas o mundo todo. Ele sabia que suas palavras poderiam causar discussões, ferir pessoas queridas e despertar memórias dolorosas. Mas ele também sentia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era necessária para honrar sua mãe e garantir que as lições aprendidas com sua tragédia não fossem esquecidas. Sua dor, ao lembrar dos últimos momentos com sua mãe, se mistura ao medo de que o que ele sabe talvez nunca seja reconhecido. Mas ele escolhe a coragem, acreditando que dizer a verdade é a única maneira de curar as feridas do passado. O sentimento público também é uma parte indispensável. À medida que a revelação de William e a reação de Camila se espalhavam, milhões de pessoas ao redor do mundo sentiam como se estivessem revivendo os dias dolorosos de 1997. Elas se lembravam dos dias em que ficavam em frente à televisão, ouvindo as notícias do acidente e chorando pela mulher que havia tocado seus corações. Mas as palavras de William também trouxeram uma nova conexão, uma empatia com sua dor e com o legado de Diana. Muitas pessoas estão com raiva, não apenas pelo que aconteceu com Diana, mas também pela forma como a família real e a mídia a trataram. Mas eles também sentem esperança, acreditando que a verdade, por mais difícil que seja, pode abrir caminho para a mudança e a cura. A revelação de William e a reação de Camila tiveram consequências de longo alcance na sociedade. Primeiro, reavivou o debate sobre a morte da princesa Diana. Os detalhes que William deu, embora não sejam evidências concretas, levaram muitos a questionar se investigações anteriores não haviam detectado nada. Teorias da conspiração, antes descartadas como absurdas, foram ressuscitadas, provocando novos apelos públicos por transparência por parte da família real e do governo. Alguns grupos pediram a reabertura da investigação, argumentando que a tecnologia moderna poderia lançar luz sobre detalhes esquecidos. Outros, no entanto, argumentam que é hora de deixar Diana descansar em paz, que desenterrar o passado só prejudica aqueles que a amavam mais. De qualquer forma, a revelação de William forçou o mundo a olhar para a tragédia de 1997 com uma perspectiva nova, mas não menos dolorosa. Em segundo lugar, esta história destaca a questão da mídia e da privacidade. A morte de Diana serviu como um alerta sobre a intrusão da imprensa,
Mas quase 3 décadas depois, a questão continua sem solução. As estrelas modernas ainda enfrentam o escrutínio implacável da mídia, desde fotos espontâneas até artigos especulativos sobre suas vidas privadas. A revelação de William e a resposta de Camila se tornaram um chamado à ação, gerando discussões sobre proteção de privacidade e responsabilidade jornalística. Várias organizações propuseram novas leis para coibir o comportamento dos paparazzi, inspiradas pela história de Diana e pelo que William compartilhou. Os defensores da reforma da mídia argumentam que, a menos que a sociedade mude, haverá mais tragédias como a de Diana no futuro. Esta história, portanto, não é apenas uma recordação. Foi um alerta, um lembrete de que a curiosidade pública pode ter consequências mortais.